Oi, gente, esse é o ArchiCast 51. Meu nome é Adilson. E hoje a gente está aqui para conversar sobre um assunto bastante complicado e sério. Apesar aí de ter esperado um pouco para falar sobre o assunto, a gente quis chamar alguém que tivesse por dentro do tema e que pudesse também ser uma voz mais perto do acontecimento, que a gente vai falar de habitação e principalmente do caso de São Paulo, do incêndio, da implosão do edifício Wilton Paz de Almeida. E para conversar conosco a respeito de habitação, do caso desse edifício e dessa problemática que é a habitação no Brasil, a gente chamou o Caio Santamori para conversar com a gente. Acho que você pode falar um pouco do seu currículo, da sua experiência a respeito aí da questão da habitação, para quem está ouvindo. Legal. Boa noite, então, Rafael, Adilson, Lili. Queria agradecer o convite. Boa noite, Caio. Me apresentar, então, eu sou professor lá na FAUSP, faz 3 anos e pouquinho. Me formei lá, depois fiz mestrado e doutorado, fiz o mestrado dos mutirões aqui em São Paulo, né, do programa de produção de habitação em autogestão, e depois eu fiz o doutorado sobre o instrumento urbanístico das EIs na área de planejamento urbano. Sou professor no departamento de tecnologia, que na FAU tem 3 departamentos, bem separados, assim, e no departamento de tecnologia dentro de um grupo que é um grupo de metodologia. E aí, paralelamente à minha carreira acadêmica, já tinha dado aula em escola privada mais de 10 anos, assim, antes de entrar no concurso lá na FAU, né? E aí eu atuo numa assessoria técnica aqui de São Paulo, que se chama PABIRU, um pouquinho mais de 20 anos que eu tô lá. Entrei ainda, estava terminando o curso de arquitetura. A assessoria técnica é uma figura muito particular daqui de São Paulo por causa do programa de mutirões que teve no finalzinho dos anos 80, começo dos anos 90, que durou ainda durante muito tempo, mas com altos e baixos, e trabalha com movimentos sociais, trabalha também com prefeituras, mas nessa área de habitação de interesse social. Então, trabalha em projetos e acompanhamento de obra de conjuntos habitacionais construídos em autogestão. E também a PABIRU trabalha bastante com projetos e de urbanização de favelas, de assentamentos precários aqui. É isso. Muito bom. Caio, já agradecendo de antemão pela sua disponibilidade de tempo por conversar aqui com a gente sobre esse tema. E estão aqui comigo também, Rafael. Boa noite, Rafa, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Obrigado, Caio, pela presença. Vai ser bacana aí trocar essa experiência contigo. Vai ser sim. Aline, Lili. Fala, Lili, tudo bom? Tudo bem, boa noite. Boa noite, Caio, Rafa, Adilson. Obrigada, Caio, mais uma vez pela participação. Hoje eu vou tentar ouvir mais do que falar e aprender muito. Isso aí. Então a gente vai agora para os e-mails, comentários e outras cositas más. Voltamos com mais uma leitura de comentários e recados. Estou hoje com o Rafael. Fala, Rafa, tudo bom? Fala, beleza? Tudo certo. Bom, preparado para as férias que a gente vai pegar agora em julho? Preparados, mas tem muita novidade aí durante as férias. Vocês vão poder maratonar, escutar os episódios antigos. Vamos ter novidades aí também no nosso portal. Aguarde e confie. Primeiro, deixa eu me corrigir aqui, porque no cast passado eu falei do pessoal do Arquitrave Podcast, que são os estudantes de arquitetura que fazem um podcast, né? Só que eu falei que eles eram do Nordeste, na verdade eles são do Pará. Minha errata, e pedir desculpas ao pessoal do Arquitrave. Manda um abraço pra eles também. Abraço, galera. Rafa, antes de a gente ler os comentários, como é que o povo entra em contato conosco? E-mails para contato@arquicast.com, nossas redes sociais, Facebook, Arquicast, Instagram, Arquicast, Twitter, _Arquicast. Pinterest tem algumas coisinhas lá também, mas ainda tá engatinhando. Mas enfim, essas são as nossas redes sociais. Mandem mensagens, interajam lá com os nossos posts, que a gente tá sempre online aí para respondê-los. Exatamente. A gente tem tido um feedback bacana do pessoal do Instagram, então continue fazendo esse feedback, que a gente curte muito e sempre que a gente pode, a gente responde. Comentários lá no site, Rafa? Bem, tem aqui um comentário do Vinícius, né? Uou, que legal, nunca achei que iria vir o Arquicast e o Arquipapo juntos. Achei que ia rolar um tipo confronto no episódio. Mas vocês até se conheciam já, ainda conheci mais 2 podcasts de arquitetura para maratonar agora. Pô, legal, essa era a intenção mesmo. Achei interessante quando vocês falaram sobre o cenário da mídia do podcast hoje. Eu particularmente conheço
conheço o podcast há uns 3 anos apenas. E não sei como não sabia dessa maravilha antes. Mas é uma coisa que também não recomendo pra ninguém, porque não tem paciência de ficar ensinando as coisas para os outros. KKK. Não, pô, tem que ter boa vontade aí, né, Vinícius? Mas sobre a mídia em si, acho que apesar de cada dia crescer mais, acho que sempre será uma coisa contida e menor. Acho engraçado quando alguém compara o YouTube com podcast. Pra mim é como comparar a TV com rádio. A rádio sempre teve um espaço menor por apenas ser áudio, assim será com podcast, mesmo em seu auge. De qualquer forma, quando esse dia chegar, é bom se preparar, pois irão se destacar aqueles que cultivarem um público e continuarem com a ótima qualidade, igual vocês já fazem. Isso aí, Vinícius, obrigado. Eu acho que essa comparação faz todo sentido, né? De certa forma, o podcast ele tá limitado à questão do áudio, né? Nesse cenário totalmente audiovisual, né? Então, se a gente fica só com áudio, a gente tem que fazer interações de outra forma. É isso que a gente busca através das redes sociais, dessa interação mais direta com vocês, né? Coisa que às vezes no YouTube nem sempre isso acontece, né? Dependendo do conteúdo do YouTube, isso fica mais difícil. Mas enfim, obrigado aí pelas comparações e pela audiência. Valeu, Vinícius. Isso aí. Tem o recado da Amanda Malta também, ela diz o seguinte, que cast bem bolado, né? Bem Parece bolado. um Silvio Santos, bem bolado. Quem que falava isso, Rafa? Bem bolado. É o Bossa. Isso é muito bem bolado. Sim. O Bossa, vocês conhecem o Bossa? Então depois a gente deixa um link aí do Hermes e Renata. Né? Beleza. Ela fala o seguinte, que cast bem bolado. Adorei ouvir vocês em um cast só. É engraçado como ficou parecendo que vocês são grupos de trabalho da mesma turma de faculdade. Pois é, senti falta da Renata do Arquipapo. A Renata no dia ela não pôde porque ela teve alguns problemas pessoais para resolver, mas o Kazu Maoski representou muito bem o Arquipapo. Mas, por favor, façam isso mais vezes e, quem sabe, discutam mais temas juntos voltados para o universo da arquitetura. Gosto de todos os podcasts de um jeito diferente. Obrigado pela dedicação de todos vocês. Bom, obrigado, Amanda. É sempre legal a gente saber que vocês estão ouvindo aí, estão reconhecendo o esforço da gente. E, com certeza, se o pessoal quiser, a gente faz mais e vai fazendo até ser enjoado da gente. Certo? Certo. Bom, galera, só pra avisar vocês novamente, a gente tá saindo de férias. Em julho a gente não vai postar podcasts, mas em agosto a gente volta com tudo. E também a gente não esqueceu do YouTube, tá legal? A gente pretende ainda postar mais um vídeo antes de sair de férias, ou de repente durante as férias, vai depender aí do nosso tempo. Mas os vídeos do YouTube não serão esquecidos, tá legal? Isso aí, mas assim, a gente vai estar ativo nas redes sociais, vamos estar postando, interagindo com vocês, vamos estar sempre indicando episódios antigos pra vocês maratonarem, se tiver alguma relação com alguma coisa que tá rolando durante as semanas com a arquitetura. Só não vai ter episódio novo, mas tem 51 aí pra quem não ouviu todos, pra poder se divertir aí. Acompanha a gente no Instagram que vai ter muita novidade nessas férias, a gente vai postar algumas coisas bacanas. Bom, outra coisa, galera, a gente se desculpa também pelo áudio que não tá 100%, a qualidade que a gente quis fazer com o Caio não ficou tão legal, mas assim, a gente prefere ter o cast que não seja 100% da qualidade que a gente quer do que não oferecer isso pra vocês, porque foi uma discussão extremamente importante pra gente. Certo. Bom, então ficamos por aqui, voltamos em agosto e fiquem aí com o 51º cast discutindo aí déficit habitacional, ocupações irregulares e também a tragédia do edifício Milton Paz de Almeida. Falou, galera! Falou! Bom, Caio, pra começar aqui o papo, a gente podia botar um contexto aí geral sobre como é que vem sendo a habitação social no Brasil. Na verdade, como o Rafa falou, falar de habitação social talvez seja uma coisa meio pleonástica, uma figura de linguagem ruim, que habitação, a gente pensa em sociedade, a gente pensa em habitação. Mas, de qualquer forma, a gente tem um problema nas cidades brasileiras em relação à habitação para os mais necessitados, que é secular. E ela vem desde aí do crescimento da cidade, mesmo antes da industrialização no Brasil, que acontece um pouco mais tardia. Será que a gente consegue fazer um panorama, mesmo que seja muito rápido, aí sobre esse problema no Brasil? Então, eu acho que aí uma ótima referência é do livro do Nabil Bonduki, que é o doutorado dele, né? Origens da habitação social no Brasil. Sim. É lógico que a habitação social ela é uma questão que está desde os primórdios, desde quando tem a humanidade e ela resolve parar no lugar, não precisa morar. Enfim, é uma função básica da existência.
vivência, né, da vida e tal. Agora, no Brasil, eu acho que esse trabalho do Nabil é importante porque ele faz um recorte temporal muito preciso para caracterizar quando que isso vira um problema de Estado. A partir dos anos 30. Coincide um pouco com o início, né, os primórdios da urbanização, né, a hora que começa a ter as primeiras, né, experiências de industrialização, final do ciclo do café e tal. É um momento que o assunto habitação passa a ser um assunto de preocupação do Estado. Quer dizer, até então, as pessoas resolviam seus problemas de habitação por aluguel, né, era uma característica de resolver seu problema. Então tinha uma produção para aluguel, uma produção rentista. Algumas experiências não são também grande escala, mas de vilas operárias e tal. A gente hoje vê bastante, assim, porque elas têm bastante interesse histórico, mas uma produção pequena. No Rio de Janeiro, que era a capital do país, já no final do século XIX, a questão das favelas, já no momento da falaciosa abolição da escravidão, que agora comemora aniversário redondo, né? Dos negras que vão ocupar os morros e tal. Tem a história toda dos soldados que voltam de Canudos, né? Que são autorizados a ocupar a parte do Morro da Providência, se não me engano, né? As soluções de moradia, elas eram muito individuais, assim. E ela passa a ser um problema de Estado a partir dos anos 30, com uma produção dos institutos de aposentadoria e pensão. A partir desse momento, e aí tem uma produção habitacional nesse momento, e que o Nabil Bonduque explora muito bem no livro dele. Ele faz esse recorte temporal até 1964, que é quando é fundado o BNH, né, o Banco Nacional de Habitação. E aí, talvez pensando em grandes ciclos, né, então esse primeiro ciclo dos IAPs, que são os institutos ligados a determinadas categorias profissionais que produziam unidades habitacionais, produziam conjuntos, foram institutos, né, que foi um órgão público que produziu conjuntos de arquitetura modernista, que estava ali naquele momento em voga, né? Assim. Bom, tem as experiências também no Rio de Janeiro, no Distrito Federal da época, da Fundação da Casa Popular, tem algumas outras experiências de produção. E aí depois tem o ciclo do Banco Nacional de Habitação, então um banco que coincide, né, com o período da ditadura, ainda que uma ideia de ter um banco centralizasse a produção de habitação, ela já vinha sendo construída antes, no governo do Jango, no começo dos anos 60, e num seminário, foi um seminário famoso que aconteceu em 63, que o IAB promoveu, com a participação de outras entidades e tal. Foi o seminário que trouxe o tema da reforma urbana para a agenda, no contexto das reformas de base todas do Jango. Você se propõe ali um banco de produção habitacional, um banco de habitação centralizado, tem uma semente, digamos, do que veio a ser o BNH. E aí o BNH vem, então, de 64, coincide com o golpe militar, com o período de regime militar, e ele produziu, acho que 4 milhões e meio de unidades, né, em 20 anos, e aí quando tem o governo do Sarney, em 85, o BNH é extinto e vai o espólio dele é assumido pela Caixa Econômica Federal. Quer dizer, eu estou falando aqui fazendo um recorte da produção, quer dizer, desde os IAPs até do BNH, mas a produção principal, a principal forma de produção de habitação foi por meio da autoprodução nas grandes metrópoles, assim, principalmente, né, a produção pelos próprios trabalhadores. Foram construir suas casas ou nas favelas ou nos loteamentos de periferia e tal, produzir suas casas por si, por conta, né. A grande porcentagem, grande maioria das habitações. Hoje não sei se historicamente sempre foi. O que os estudos sobre o BNH dizem, por exemplo, quer dizer, se você pegar essa fase que o BNH atuou, que é, né, de 64 até 85, é um momento de explosão das cidades. As cidades crescem em uma década, assim, crescem em uma França. Uma vez vi esses dados, é uma coisa impressionante. A população dessas cidades, o que cresce no século XX. Mas mesmo assim, quer dizer, o BNH, quando ele faz, nesses 20 anos, 4 milhões e meio de casas, isso é 1/4, mais ou menos, da produção de domicílios, do total da produção de domicílios do país, para a gente ter uma ideia da escala que é. E hoje, eu fiz umas contas recentemente, o Minha Casa Minha Vida produziu de domicílios, que são as moradias entregues, que é 3 milhões e alguma coisa, em muito menos tempo, né? Contratou 4 milhões e tal, e entregou, né, 3 milhões e meio, mais ou menos.
isso dá 30%, um terço mais ou menos, do que se produziu de domicílios nesse período. Minha Casa Minha Vida de 2009 até 2016, assim, né, o que foi produzido até durante esse período. Mas, de fato, a produção em escala é a produção feita por meio se pode chamar de autoprodução, autoconstrução, pelos próprios trabalhadores. E até, historicamente, a gente tem pontos de vista diferentes sobre essa autoconstrução. Quer dizer, antes da década de 60, por exemplo, no Rio de Janeiro, você tinha o bota abaixo. Quer dizer, os gestores da cidade achavam que as favelas eram um câncer que devia ser extirpado da cidade. Então, eu acho que a partir da década de 60, se não me engano, que vai haver uma mudança de perspectiva sobre as favelas também, sobre a autoconstrução, né, onde alguns arquitetos vão se questionar a respeito disso para perguntar para os próprios arquitetos, será que os arquitetos são capazes de resolver o problema de déficit habitacional que é tão grande no país? E uma outra questão é se os arquitetos não podem aprender com a própria autoconstrução que vinha sendo feita e que, mesmo que você bote abaixo uma favela inteira, crescem duas, por conta dessa necessidade das pessoas de terem um abrigo na cidade. Exato. Aí é bem interessante de pensar um pouco o que é isso também no contexto internacional, porque, de fato, esse é um momento, os anos 60 são um momento muito vivo, né, profícuo para essa discussão, porque você muda uma chave, e eu estou, inclusive, pensando bastante sobre isso agora, quando a gente está vendo a situação das ocupações no centro de São Paulo, mas não tem só no centro de São Paulo, como a favela era vista como um problema e passa a ser vista como solução. Eram frases que eram utilizadas. A favela passa a ser, favela não é problema, a favela é solução. Porque, de fato, as pessoas foram solucionando o seu problema de moradia nas favelas. Isso é muito forte no Rio de Janeiro, e na literatura que trata das favelas é uma literatura bem forte no Rio, uma literatura carioca. E aí a atuação do Carlos Nelson Ferreira dos Santos, que vai do grupo dele, do Grupo Quadra, que vai atuar com as associações de moradores nas favelas nesse momento, se contrapondo à política que existia de intervenção em favelas, que era uma política de erradicação. Mencionou bem, quer dizer, a favela era vista como um câncer, como uma aberração, um lugar de marginais, um lugar de comunistas. Então, a modo de você enfrentar a favela, né, o problema da favela, era, de fato, eliminando esse problema, reassentando essas pessoas, essas famílias, em casas saudáveis, casas adequadas. Então, uma perspectiva que existia naquele momento de uma intervenção de substituição. Aí, no contexto internacional, é um momento também de revisão do projeto moderno. Tem uma figura importante para pensar isso, que é o John Turner, que era um inglês, vem para o Peru no final dos anos 50, e aí ele vai morar no Peru e ele se encanta em ver essa autoconstrução no Peru. Bom, tem uma política de produção de casas, mas o que eu vejo aqui são as pessoas dando suas próprias soluções, e as casas são melhores, tem identidade e tal. Então tem uma revisão do projeto moderno nesse momento também, e isso é muito influenciado pelo John Turner e pelo debate internacional que havia. E aí o John Turner volta e vira um consultor do Banco Mundial. Aí a política do Banco Mundial começa a ser diminuir a intervenção estatal no sentido de produzir essa casa nova e saudável e tal, e incorporar as práticas da autoconstrução. Então tem também uma contradição nesses dois movimentos, quer dizer, um movimento ainda existia, quer dizer, na América Latina, uma perspectiva de integração dos mais pobres à sociedade, vamos fornecer a casa adequada e tal. A gente vai discutir que tipo de casa que era apresentada, que era fornecida, que tipo de substituição que se fazia. E, por outro lado, no sentido de incorporar esse esforço, esse trabalho dos moradores na política pública. Tem um livro que eu acho muito interessante, muito legal, do Mike Davis, que é o Planeta Favela, e ele coloca 2 capítulos, um ao lado do outro. Ele põe um capítulo que ele chama de A Traição do Estado e o outro capítulo que ele chama de As Ilusões do Construa Você Mesmo, alguma coisa assim, né, o título do capítulo. Então, opondo esses dois momentos, quer dizer, um momento onde se imaginava, né, que o Estado latino-americano ia integrar, e depois, sob a influência justa, né, revisão do projeto moderno de produção habitacional em escala padronizada, industrializada e tal, sob essa justa revisão, também se constroem políticas habitacionais onde o trabalhador ele é incorporado. Esse esforço do trabalho passa a fazer parte da política pública, né?
legal você citar do Mike Davis, né? Aproveitando esse gancho e do histórico que você percorreu, BNH, Minha Casa Minha Vida. Nesse momento, então, a gente tem, de certa forma, uma constatação de que nem grandes programas habitacionais e nem mesmo aquele trabalho, vamos dizer assim, da construção ordinária, né, do dia a dia, deram conta de prover moradia para todos. E aí surge a figura aí desse tema do déficit habitacional. Nenhum dos dois caminhos conseguiu dar conta de dar moradia para todo mundo. Seria legal você falar um pouquinho pro pessoal que escuta a gente, assim, a ideia do que é o déficit, né? E as formas, quais questões ele leva em consideração para ser medido, que de certa forma entra um pouco nessa questão da casa que não está em condições ideais, e aí também estendendo para a questão da localização dessa casa, que estão em determinadas áreas que não tem algum tipo de eficiência de infraestrutura, até mesmo para as famílias que precisam de novas habitações. Então gera um número aí, uma confusão de metodologias que é meio que reflexo dessa incapacidade das duas formas atuarem juntas. Esse assunto é muito importante, porque tem um texto muito legal do Gabriel Bolar, que foi professor lá na FAUSP, né, e que ele chama Habitação e Urbanismo, Problema e Falso Problema. Um texto do final dos anos 70, assim, e aí ele fala do déficit. Ele vai falar da construção do déficit. Que é o déficit de habitação, por que não são outros déficits? Por que é o déficit de habitação? Ele está fazendo, na verdade, naquele momento, uma crítica a um plano de habitação do BNH, um plano nacional de habitação do BNH, que ia mobilizando esse conceito de déficit, ainda no momento onde não tinha um critério único e claro de se classificar o que era o déficit habitacional. É uma provocação que eu acho que vale muito da gente retomar, assim, por que o déficit de habitação? Por que não é o déficit de renda ou o déficit de educação? Por que você elege esse problema, você elege o déficit de habitação, caracteriza isso como um problema, e a brincadeira do título, que é o problema e o falso problema, para justificar um tipo de investimento. Verdade. Para justificar que o BNH ia investir em produção de habitação. Se você lê o texto no final dos anos 70, fizer uma comparação com os argumentos que foram justificando o programa Minha Casa Minha Vida, é muito, muito legal, assim, de você comparar esses dois momentos, como a história vai rodando, assim, e os assuntos, né, o jeito de você justificar vai mudando, né, então vai retomando, né, ele aparece de novo, em momentos históricos diferentes, mas a justificativa aparece. O déficit habitacional, como a gente trata hoje, tem alguns estudos, mas o estudo mais reconhecido é um estudo da Fundação João Pinheiro, aqui perto de Feira aí, é um estudo que trabalha com os dados do censo do IBGE, e é um estudo que é feito sistematicamente desde 95, vai pegando os dados do censo e vai trabalhando pequenas alterações de metodologia, e isso é uma coisa importante para os estudos habitacionais, tal, porque você consegue ver isso, né, em série histórica, estatisticamente e tal. E o déficit, o conceito do déficit é uma noção intuitiva da necessidade de se produzir habitações novas, uma substituição de estoque. São 4 componentes que formam o que a gente chama de déficit habitacional. Primeiro, a habitação precária, feita com materiais inadequados, habitações que estão em lugares inadequados, a pessoa mora num barco, uma Kombi, né, sei lá. Isso tudo se agrupa numa categoria que é habitação precária, uma outra categoria que é coabitação involuntária, né, famílias conviventes, então mais de uma família morando na mesma habitação, onde essa coabitação ela não é boa para aquele arranjo familiar, porque se excluiu do déficit a habitação, todas as coabitações, e aí depois se separou, ficou só a coabitação involuntária. Sim. Depois tem uma outra dimensão que é o adensamento excessivo nos domicílios alugados, então é mais gente morando, mais de 2 pessoas morando por cômodo utilizado como dormitório. Isso tudo vocês veem, quer dizer, são critérios estatísticos, você põe uma régua. Esse é um critério, é o terceiro componente. E o quarto componente é o ônus excessivo com aluguel, para as famílias de baixa renda. Então, quando as famílias de baixa renda gastam mais do que 30% da sua renda com aluguel. Esses 2 componentes são utilizados para as habitações que são alugadas, né? Os 2 primeiros é para as ditas próprias, que não significa que elas sejam, que tenham propriedade regular, mas são para as habitações alugadas.
E aí é legal de pensar isso, porque assim, o que prevalecia era a coabitação. Historicamente, quer dizer, a coabitação era maior. E hoje, nos últimos dados, que são realizados com base não no censo, mas na PNAD, né, que é a pesquisa amostral, que o IBGE faz, em domicílios, 51%, mais da metade do déficit é de ônus excessivo com aluguel. Então, eu acho esse dado legal da gente pensar, porque, a rigor, o conceito de déficit é a noção imediata, intuitiva, não estou me lembrando exatamente dos termos, mas alguma coisa assim. Noção imediata, intuitiva de se produzir habitação, de se repor estoque habitacional. Mas se você pegar o ônus com aluguel, que é mais da metade, por exemplo, ele não é exatamente uma necessidade de você ter uma unidade nova, tá certo? Sim, Descompasso entre um aluguel caro e uma renda baixa. Você tem então, a disponibilidade do imóvel, você não tem a capacidade de morar, né, assim. Exato, se você aumentar a renda, deixa de ser déficit. É uma questão muito mais de direito à própria cidade do que a questão da habitação, né? Uma questão de renda, uma questão de desigualdade socioeconômica, assim, e também do custo de vida na cidade. Então, por exemplo, o que aconteceu nas últimas pesquisas é que o déficit caiu em todos os componentes e nesse componente ele subiu a ponto do déficit total continuar subindo. Então, apesar de um programa como Minha Casa Minha Vida produziu essa quantidade incrível de habitações nesse período, nesse curto período, ou por causa do Minha Casa Minha Vida, né? Sim, isso fez com que o custo da terra e o custo de vida nas cidades aumentasse barbaramente, e aí aumenta o custo do aluguel, e aí o custo do aluguel gera o déficit. É um contrassenso, assim, quer dizer, um programa que é feito para combater o déficit, ele pode gerar déficit. Ainda mais por um modelo, né, que injetou muito dinheiro no mercado, esses custos todos elevaram, e você também teve uma figura meio que paralela, que era do investidor, que adquiria unidades do programa para aluguel, para investimento, e não para habitação de fato. Então, isso também pode ter acontecido, até que o controle, eu acho que sobre quem adquire a unidade, ele é bem razoável, assim, né? Na pesquisa que eu participei, que foi de uma rede nacional, que várias universidades e tal participaram, a gente estudou basicamente o faixa 1 do Minha Casa Minha Vida. É a faixa menor renda, né? Que era até R$ 1.600, agora é até R$ 1.800, para famílias com renda até R$ 1.800. Então, não tinha um desvio, assim, não está atendendo famílias com uma renda mais alta. Não acontecia isso, sabe? Então, para a faixa 2 e 3, pode acontecer. Tem o caso lá do promotor, lá de Curitiba, tinha suas unidades para investimento e tal. É óbvio, né? Um programa dessa escala vai ter alguns desvios, porque milhares de desvios, 1.000 desvios, é pouco, perto da escala desse programa. Até que tem um controle bastante razoável do órgão financiador lá, que é a Caixa, de enquadrar as famílias que têm pela renda, né, em cada uma das faixas. Na faixa 1 realmente esse controle deve ser maior por conta do subsídio. Apesar daqui em Juiz de Fora, a gente tem um exemplo aqui, a gente sempre visita esse conjunto de várias coisas que aconteceram, a venda com contratos de gaveta, ocupação do tráfico, tem vários casos também que vão minando a faixa 1. Nos conjuntos que foram estudados aqui na Baixada Santista, né, em Peruíbe, tem um conjunto que não é muito grande em Praia Grande, Itanhaém, né, tem também os casos de pessoas que entraram no programa, mas que usavam a casa de uso eventual. A gente brincava na rede de pesquisa tal, que era o Minha Praia Minha Vida, né? Minha Praia Minha Vida. E o fato dos conjuntos serem tomados pelo tráfico, pela milícia, no Rio de Janeiro, isso é um negócio gravíssimo, aqui em São Paulo também, nos municípios da região metropolitana e tal, não acho que é exatamente um problema do programa. Do programa, não, cidade, né? É um problema da cidade mesmo, como um todo. Tem uma coisa que a gente está conversando, que você entrou nesse assunto que é interessantíssimo, que a história da medição do déficit habitacional, ela é muito mais ampla do que só o número de moradias, né? Exato. Então, tem um outro dado que a João Pinheiro trabalha, que eu acho que é muito legal, e a gente pouco se fala sobre isso, são os dados de inadequação. Isso. Então, isso tudo pra gente ficar, de novo, você põe a régua aqui, fala daqui pra cá, daqui pra cá, não.
a gente pode fazer essa crítica, digamos, ao próprio conceito do déficit. A gente pode fazer nos outros componentes, quer dizer, a habitação precária precisa construir uma nova? Ah, ok, eu acho que tem. Essa habitação nova pode ser no mesmo lugar onde ela está? E vai depender, né? Porque a coabitação, se você ampliar, tem muitos lugares que você pode fazer uma ampliação da casa, um outro núcleo habitacional dentro do próprio lote, e o adensamento excessivo, se você ampliar, puser mais um quarto numa casa, fazer uma ampliação verticalmente ou horizontalmente, dependendo do lugar que você está, também aquilo deixa de ser o déficit. Então, a questão é que é um critério estatístico. E o que acontece é que você mobiliza esse conceito e fala assim, precisamos construir 6 milhões, não sei quantas unidades. E você acha que você vai fazer um programa para fazer conjuntos habitacionais que somem 6 milhões. Se fosse possível, né, para o país, produzir 6 milhões de unidades em uma semana, não acabaria o déficit. Exatamente. Não é que você acaba o déficit, bom, você troca uma coisa pela outra. Não funciona assim. É curioso, por exemplo, aquilo que a gente estava falando do aumento do preço. Se você pensa isso no modo neoclássico, assim, numa economia de oferta e demanda, vou produzir muitas unidades pelo Estado, e aí se eu colocar muita unidade nesse mercado, muitas habitações nesse mercado, isso vai aumentar a oferta e vai diminuir o preço. Só que não funciona assim. O produto imobiliário ele tem essa característica, ele está preso no solo, então... exatamente. Série de outros custos e tal, né? A inadequação, agora eu não me lembro exatamente, mas é algo em torno de 12 milhões, 11 milhões de unidades. E aí a inadequação, ela é assim, são unidades que elas são inadequadas, mas que ela não precisa repor o estoque, você não precisa fazer uma outra unidade. Ela então, não entra, não é déficit. Componentes são assim, carência de infraestrutura, inadequação fundiária, cobertura inadequada, se não me engano, ausência de banheiro e o adensamento excessivo nos domicílios próprios. Acho que são 5 componentes. Que eles falam do imóvel rústico, né? Do tipo de vedação e tal, né? O rústico entra no déficit mesmo, que é rústico. Habitação precária. E na habitação precária. A unidade precária, rústico, né? Ele entra nessa habitação precária. A inadequação, então, são esses componentes onde você põe o banheiro e ele deixa de ser inadequado. Eu achei isso aqui, realmente, são esses 5 itens. Densidade excessiva, carência de infraestrutura, né? Tá relacionado até com o seu trabalho, né? Das EIs, né? Da localização disso no território, que é energia, abastecimento de água, esgotamento. Inadequação fundiária, não tem o título, inexistência da questão unidade sanitária e cobertura inadequada. São itens que vão dar a inadequação. E esses você não pode somar, porque uma mesma unidade ela pode ser inadequada em todos os itens. Então, e aí tem um dado que a Fundação João Pinheiro trabalha, que é assim, pelo menos um componente, para não somar 2 vezes, isso dá 11 milhões e pouco, dá 10 milhões, 11 milhões de unidades. Curioso, quer dizer, é quase o dobro do déficit. Mesmo se você olhar estatisticamente, para pensar a política pública, por que o déficit e não a inadequação? Por que se mobiliza o conceito do déficit e não da inadequação? Por que aparece a necessidade de você produzir uma unidade nova e não de você melhorar as unidades que já existem? Ou o entorno dessas unidades. Isso, tá olhando bem a unidade mesmo. Na carência de infraestrutura, não, né? Na carência de infraestrutura, que tem o acesso, a unidade, ela é adequada em si, quer dizer, ela tem... Ela não é déficit, né? Ela não é um barraco de madeira, não tem ônus com aluguel, não tem coabitação, não tem não sei o que lá, mas ela está num lugar que não tem... Joga o esgoto no barranco, por exemplo, né? Tá, exato. Aqui em Juiz de Fora a gente tem muito áreas assim de especial interesse. Aqui a gente chama de AEs, áreas de especial interesse social. Cada cidade tem mania de batizar. É o nome. E aqui tem muita edificação de qualidade, mas que não tem, por exemplo, não tem a rede de esgoto. Então, assim, que aí entra um pouco nessa questão da política habitacional, não tratar só da moradia, mas da infraestrutura urbana, né? Que expande mesmo. É interessante e é legal de ver porque, assim, o déficit é maior que a inadequação só em São Paulo e no Distrito Federal. Quer dizer, a necessidade de você... Mesmo se a gente olhar nesse recorte estatístico, que ele é absolutamente limitado, você pensar assim, então, quantas unidades nós precisamos produzir? Muda o critério, muda a realidade. Dependendo do que você quer olhar,
é o que você quer fazer, né? É o que você pode enxergar. Verdade. É interessante aquilo que você comentou sobre essa setorização do problema, né, habitacional. Por que não pudesse entrar na inadequação, por exemplo, você ter um conjunto residencial que não tem nenhum acesso de serviços, distâncias de núcleos centrais, né? Isso poderia configurar como inadequação, né, também. Se a gente pudesse expandir a ideia de déficit, né? A família que tem que ficar 3 horas para chegar até a escola, por exemplo, né? Eu acho que é porque, eu não sei, eu vejo isso dentro desse debate maior sobre a questão disso, assim, o que se entende como habitação? O direito de morar, o direito de você ter sua moradia digna. É tudo muito subjetivo, se eu for pensar. Então, o que é digno? Aí entra nessas questões desses parâmetros aí. Da adequação, né? Ao ponto de, às vezes, você não ter esgoto e isso ser considerado adaptação, mas você não tem esgoto. Não é digno, mas não é déficit, não entra no déficit. Não, assim. entra assim, não. No caso de inadequação, entra no déficit. O que eu tô comentando é o seguinte, por exemplo, o que foi lá Cidade de Deus. Então, se construiu aquele conjunto, mas ele não tinha nenhum aparato ali de serviço. O que eu digo assim, que o debate ele passa assim, não é só dar habitação, dar condição de acesso à cidade. Esse é o debate que deveria estar sendo travado. É de direito à cidade. Isso é interessante porque entra na seara da questão do direito urbanístico, que é um campo super recente, né? Mas que vem tentando de alguma maneira também ajustar essas questões, assim, não é só a habitação, é o direito à cidade que você tem, e o direito à cidade é um direito que envolve diversos outros direitos, inclusive direitos humanos, que também é um outro campo recente, assim, né, em termos de normativo e tal, e de difícil ajuste. E aí eu acho que a questão da habitação, ela sai da realidade, assim, me parece, né, assim, que os debates, eles ficam nesse campo conceitual e estatístico e totalmente manipulado de acordo com interesses de governo, assim, deixando de ser políticas de Estado. Eu não entendo por que muda governo, mas a política habitacional é muito parecida, né? Se você pegar nos discursos, mais à esquerda, mais à direita, movimentos sociais e construtoras, eles vão mobilizar esse tema do déficit, falando, nós precisamos enfrentar. Não é que não precise produzir habitação, é óbvio, porque tem uma mudança também no nosso padrão demográfico, não é? Assim, nossas famílias estão menores, a média de pessoas por família 3 e pouco, 3,2, se não me engano, né? Isso há 15 anos era 5 pessoas, a média. Os domicílios estão menores, as famílias estão menores e o impacto que a gente teve nas cidades de crescimento populacional há 20 anos vai gerar domicílio agora. Dá para entender? Você teve taxas de crescimento populacional altas, porque hoje nas cidades grandes cresce 1% por ano, né? A taxa de crescimento populacional. Mas a taxa de domicílios cresce 3%. É normal aqui na região metropolitana você encontrar municípios que a taxa de crescimento de domicílio ela é maior do que a taxa de crescimento de população. Aquelas pessoas que nasceram há 20 anos estão formando domicílio agora. E as famílias estão menores. O crescimento populacional 20 anos atrás vai gerar o impacto no crescimento de domicílios agora. Então é lógico que é necessário produzir habitação. Tem um outro conceito que se usa muito que é de demanda futura, de demanda por habitação, que é diferente do déficit. O déficit é essa fotografia estatística da precariedade atual, a demanda futura tem a ver com a formação de domicílios. Interessante é que, assim, se a gente for pensar que nas questões aí dos números da régua do déficit e imaginar que 80%, assim, botando num número geral, é formado por habitação, você vê o quão sério esse problema é. E quanto esse problema da habitação afeta a cidade como um todo. Claro. Vocês estavam comentando agora que tem um outro tipo de déficit que não se mede aqui, que é o déficit de cidade mesmo, né? Um déficit de infraestrutura, um déficit de transporte, de acesso aos empregos, principalmente, dos tempos de deslocamento, da quantidade de equipamentos públicos, da qualidade desses equipamentos públicos. Eu tenho provocado um pouco assim os movimentos e tal. Eu estava esses 3 últimos dias, a Aricato promoveu aqui um fórum do BR Cidades, ela tem viajado o Brasil em vários lugares, sabe? Nesse sentido de falar assim, e se a gente não construir mais nada? É lógico que é uma provocação retórica, assim, se a gente não construir mais nada, mas pensar em melhorar o que já tem.
olhar esses dados e tentar inverter uma lógica da produção habitacional. Que não é o conjunto novo, tal, feito em terreno vazio. Se fizer com um movimento de moradia é uma maravilha, porque tem participação popular, a gente faz oficinas de projeto, faz um monte de coisa legal e tal. Mas e se não for assim? E se a gente não produzir mais nada? A gente começar a melhorar o patrimônio edificado, o patrimônio arquitetônico, né, urbanístico que a gente tem. E o patrimônio, estou me referindo, quer dizer, aos loteamentos de periferia, que mudam muito de cidade para cidade, aos cortiços, né, as áreas que estão de aluguel, que são centralizadas, as favelas. A população aumenta muito nesses lugares ultimamente, quer dizer, é uma explosão populacional nas favelas. As favelas estão se adensando barbaramente. Aqui em Paraisópolis, foi tema de novela e tudo, né? Uma produção de um mercado interno, assim, um mercado informal com investidores e prédios de 8 andares, entendeu? Para aluguel. Então, não é aquela lógica, fala assim, eu tenho a minha casa e agora eu vou contratar um pedreiro, vou fazer a laje da minha casa, a casa da minha filha que está grávida, aí depois chegou um parente, eu vou ampliar. Profissionalizou a favela, né? Mercantilizou total. Um mercado super ativo. E liberal, sem regulação, sem, né? Totalmente, exato, sem regulação, sem pagar imposto, mas com investidores, com corretores de imóvel, com regra, assim, uma regra própria, né? O problema é que quando você não tem uma regulação interna, você pode regular isso na base da violência, né? Isso pode ser regulado na base da violência. Não tem uma regulação estatal, pública e tal, que deixa a relação comercial bastante desprotegida, assim, né? Entre inquilino e proprietário, né? E senhorio, assim, fica bastante desprotegida, né? Mas eu queria falar de um assunto que vocês mencionaram aqui, do direito, que a gente está falando de déficit e tal, e aí agora vocês puxaram esse assunto do direito, que é outra coisa. O déficit é uma lógica, pensar na habitação numa lógica econômica. Sim. De produção, de melhoria e tal, mas sempre, mesmo na inadequação, tem um corte econômico, né, no pensamento sobre isso e tal. E o direito é outra coisa. Então, o direito à moradia é garantido constitucionalmente, não sei o que, tarará, ele faz parte dos direitos humanos. A ideia é que, assim, se você existe enquanto ser humano, você mora em algum lugar. O direito à vida, ele depende do direito à moradia e habitação adequada. E aí o termo usa moradia digna, moradia adequada, tal. É um conceito que veio sendo construído no direito internacional, na Declaração de Direitos Humanos da ONU, nas várias declarações da ONU, e aí vai vindo para o arcabouço jurídico brasileiro e tal. Também é um jeito de você conceituar, assim. E aí é legal porque muitas vezes fala assim, essa moradia é indigna. Você acha que as pessoas que moram lá não têm dignidade, né? Não tem nada a ver. Mas a moradia adequada, que é um termo mais acessível, talvez, assim, menos pejorativo, mais aproximado, né? É assim, é aquela habitação que ela protege as pessoas das intempéries, o frio, calor, chuva, né? A pessoa é protegida, ela tem um custo acessível, ela tem uma localização adequada, não discrimina populações vulneráveis, mulheres, negros, indígenas e tal. Ela tem que ser adequada culturalmente, são conceitos que a ONU determinar para o mundo inteiro. Então, são conceitos bastante genéricos, mas que organizam cartas nas declarações, o que é o direito à moradia adequada, né? Então, envolve localização, envolve infraestrutura. A ideia de que o direito à moradia, então, ele é uma porta de entrada para outros direitos. É o direito guarda-chuva, né, que eles falam também, assim, que abriga vários outros direitos. E no momento que você tem uma moradia adequada, você se organiza para trabalhar, para educar seus filhos, para ter acesso à saúde. Se você mora bem, você fica menos doente. Se você tem o direito a existir enquanto ser humano nesse planeta, você tem que ter garantido o direito à moradia. E é maluco pensar que esse direito no Brasil tem só 30 anos. No mundo tem 70, 50 anos. É realmente muito, muito recente essa história da humanidade. Nós arquitetos costumamos estudar Renascimento, cidades europeias da antiguidade e tal, deparar com um dado desse assustador, assim. É porque a própria ideia de você considerar que a pessoa, por ser um ser humano, tem direitos, ela é muito recente. Quer dizer, se você
escravos eram negociados como ativos financeiros, né? Um policial para poder atirar num bandido, um soldado para poder matar o seu inimigo, ele tem que desumanizar aquele outro ser humano. Não pode olhar como uma pessoa, como ele. Então isso é uma coisa que vem depois da Segunda Guerra Mundial, que fala assim, não, peraí, gente, aqui é tudo gente, essa pessoal aqui. Tem que ter uma coisa básica aqui que garante a existência dessas pessoas, né? Todo mundo convivendo. E tivemos o governador homenageando, né, a ação policial complexa e as pessoas aplaudindo. Porque também é um defeito da humanidade, assim, de todos nós, né? Uma questão, se você passa na rua e vê um morador de rua, que aliás não é déficit, que não conta no déficit, que o déficit ele é feito pelo censo, o censo faz em domicílio, Então o morador de rua ele não é contabilizado, ele não aparece na estatística? Não aparece na estatística do déficit. Mas você vê um morador de rua, para voltar na questão da humanidade, né? É muito fácil você desumanizar aquela pessoa, né? Assim, tratar aquela pessoa como um animal. É muito fácil a gente olhar para o outro, para um semelhante nosso, né? Para uma pessoa que vive nesse planeta, compartilha esse planeta com a gente e tratá-lo como não humano, né? Então isso é de forma indiferente. Na verdade a gente faz isso para também sobreviver, porque você não se atar pelo sofrimento daquele outro. Tá meio religioso isso, né? Esse cara é uma pessoa como eu, ele tem os mesmos direitos que eu. O policial, o soldado, ele tem que desumanizar para poder matar. E a gente, para poder viver. Eu acho que hoje o esforço é o contrário. É mais difícil a gente humanizar a pessoa. A gente tem que parar pra pensar, peraí. Você faz isso para conseguir sobreviver também, porque senão é um sofrimento pra gente, né? Assim, quando caiu o prédio, por exemplo, eu sei que a gente vai voltar nesse assunto, mas primeiro teve uma ação no ano passado, né? Que o prefeito mandou derrubar com um trator, né? Então derrubou lá uma moradia de aluguel em cima de uma família que estava morando lá, assim. Quando acontecem essas coisas, você fala assim, caramba, como que pode? Trata pessoas, imagina, a situação carcerária, você pensar a nossa política de encarceramento, tem um Gabriel Feltran, que é pesquisador, ele fala assim, a política habitacional do governo do estado de São Paulo, ele fala especificamente do estado de São Paulo, mas vale para vários outros estados, é o encarceramento, essa é a política social de moradia, né? A gente queria saber, Caio, quais as particularidades do problema habitacional de São Paulo, se ele, na verdade, é como qualquer outra metrópole brasileira que tem seus centros esvaziados e a gente tem um problema aí de esvaziamento do centro e, consequentemente, da disponibilidade dessas pessoas morarem em uma situação um pouco mais precária, ou se São Paulo tem uma peculiaridade dentro do panorama brasileiro em relação à questão da habitação e da moradia. Talvez pelo tamanho do problema, eu acho que todas as cidades têm suas peculiaridades. Eu acho que, assim, mesmo a legislação urbanística que a gente tem, o jeito de tratar a produção habitacional, tratar o problema habitacional, com todas essas coisas que a gente falou de tentar padronizar o problema, unificar o problema, acho que tem uma coisa ainda mais grave, que é fazer isso a partir de uma visão metropolitana, né? Das cidades grandes e tal, de como que você enfrenta o problema. Os problemas, eles são específicos de cada lugar, né? São o preço da terra, né? Rio, São Paulo, Belo Horizonte também, né? Essas grandes cidades, elas têm um preço muito elevado da terra. E aí numa produção como a do Minha Casa Minha Vida, né, que é uma produção em escala e que junta no mesmo preço, no mesmo preço máximo de unidades, terreno, construção, infraestrutura, né, daquela casa e o projeto, num programa como esse, o preço da terra muito alto vai levar o empreendedor, o construtor, para ter maiores lucros, margem, né? Numa economia capitalista, quer dizer, não é culpa do construtor, é o que faz isso mesmo, é assim que funciona, né? Ele vai levar essa moradia para lugares onde o terreno é mais barato. Aqui em São Paulo, na região metropolitana, teve bastante produção, mas uma produção que ficou, produção do Minha Casa Minha Vida, mas ficou bastante nos municípios periféricos da região metropolitana e pouca produção no município de São Paulo propriamente. Então isso é uma característica. E uma outra característica importante de São Paulo é a presença dos movimentos sociais aqui, né? Isso é muito forte, os movimentos de moradia aqui são muito fortes, tem uma tradição, tem um acúmulo, né, de discussão sobre direito à cidade, direito à moradia, de autogestão, as ocupações mesmo, as ocupações têm aí 20 anos, né, de ocupações aqui no centro de São Paulo, e é impressionante o que os movimentos fazem nas ocupações, né, a transformação que eles
estado dos prédios, como esses prédios melhoram, quer dizer, apesar de ser uma habitação ainda precária, né, irregular, né, como se diz, tá, informal, são soluções concretas de moradia, né, são muito melhor do que em outras situações que poderiam estar no centro da cidade. Eu acho que assim, essa situação de esvaziamento dos centros, esses dias estava dialogando com um professor lá da Unesp, mostrando que isso tem acontecido também em outras cidades médias. Essa situação de esvaziamento das áreas centrais, ela acontece, né, é recorrente. Então, como o centro de São Paulo foi muito pujante, assim, né, mas é que tem um deslocamento que se fala aqui, né, o centro de São Paulo se deslocou, né, do centro velho para o centro novo. Na verdade, esse deslocamento do centro não é um deslocamento do centro. As empresas, sedes de bancos, elas saem da região central e vão migrando. E aí, ideologicamente, a gente vai lendo isso como se o centro estivesse se deslocando. Mas o centro, a referência, o centro simbólico, ainda continua sendo o centrão da cidade. A sede do poder público, né, secretarias, todos os poderes públicos, elas funcionam ali, né, o teatro municipal, a igreja, a Sé, e ainda é um centro, do ponto de vista simbólico, mas que tem um abandono. Não é que o centro está abandonado, mas um abandono pelas elites. Muitos hotéis que foram fechando as portas, né, então que vários deles foram ocupados depois, né, pelos movimentos de moradia, fizeram ocupações nesses edifícios. Então acho que tem essa necessidade, acho que do preço da terra para a produção, a presença fundamental dos movimentos na disputa pela cidade, na suscitação desses conflitos, e aí esse tal esvaziamento de imóveis, né? Muitos imóveis vazios mesmo, tal. Isso acontece em São Paulo, mas eu acho que pujança que existiu até os anos 80. Exatamente, você ter tantos imóveis vazios, né? A riqueza da cidade, né, e desse centro por ter produzido isso tudo, porque são muitos imóveis vazios, né? Mais de 1.300 imóveis. Aqui eu tenho um dado do censo 2010, de acordo com a Recalnic. São Paulo tem mais de 30 mil imóveis nos distritos centrais que poderiam ser destinados à habitação social. É muita coisa. É bastante coisa. É pouco perto dos 4 milhões de moradias que você tem, mas... E aí, por exemplo, se demoliu um edifício que era o Treme-Treme, né? O edifício São Vitor. São Vitor. Ele era um edifício altíssimo, com várias kitnets, unidades bem pequenininhas, assim, e a prefeitura, nos começos dos anos 2000, comprou o prédio todo. Imagina que ele era um prédio com centenas de propriedades, né? Eram vários proprietários, ela foi comprando, alguns tinham aluguel, tinha apartamento que era ocupado e tal. A prefeitura comprou e chegou a fazer um projeto, desenvolveu um projeto para recuperar o edifício. Virou um estacionamento hoje, é um espaço que acho que tem um projeto para fazer um Sesc, ele demoliu um quarteirão inteiro, assim. Então, ao mesmo tempo que você tem os imóveis vazios, e ao invés de recuperá-los, alguns casos que há essa demolição, né? A demolição também de um prédio modernista, interessante, assim, então ninguém se condoeu, assim, com o patrimônio arquitetônico. E nesse caso entra o edifício Topaz de Almeida, né, que tinha uma ocupação lá dentro e que acabou caindo, né, por conta de um incêndio. Você estava comentando comigo anteriormente que é uma situação também dos órgãos públicos começaram a dar uma ênfase na preocupação das ocupações, delas darem segurança para as pessoas que estão lá dentro também, não é isso? Exato, então é assim, né, sempre que tem a tragédia, assim, começa a mobilizar, acende umas luzes, assim. Preocupante por um lado porque tem tratado isso como um caso de polícia, né, é terrível, né. Não sei se vocês têm acompanhado as matérias que têm saído nos jornais sobre as lideranças, misturando tudo, colocando todas no mesmo balaio, né? Cada semana sai de uma, né? Então, o primeiro foi da Edinalva, que é uma liderança que trabalha, né? Organiza algumas ocupações. Depois saiu uma reportagem da Carmen, falando que cobra aluguel. E aí agora parece que saiu na Record uma outra da Antônia. Enfim, aí coloca todas as lideranças no mesmo balaio, assim, e fala, não, porque aí tinha lá o tal do Ananias, que era o líder daquela ocupação, né? Bom, o caso do edifício ali, ele conta a história da moradia no Brasil, assim, né? Do patrimônio imobiliário, do patrimônio arquitetônico. Você pode contar várias histórias a partir de um edifício, né? Exatamente. Mas é isso, quer dizer, um edifício foi construído lá nos anos 60, acho que é o primeiro prédio fachada de vidro, né, planta livre, um desenho modernista e tal. Foi construído por iniciativa privada, né? Foi retomado por dívida, não sei se foi o INSS que retomou o edifício por dívida, funcionou como um órgão público, funcionou o INSS, funcionou a Polícia Federal. Polícia Federal, isso. Aí o poder público também abandona o prédio fica vazio durante alguns anos, aí o movimento ocupa,
Aí depois o Patrimônio da União teve algumas ações ali para transformar o prédio na sede da Universidade Federal de São Paulo. A universidade não quis. Aí depois ia fazer uma coisa meio de startup, se não me engano, uma parceria com a prefeitura. Então é uma coisa difícil de você falar assim, quem é o culpado, né? Porque chega nessa hora você fica querendo, a gente tem esse sentimento punitivista, assim, né? Falar quem é o culpado, quem poderia ter impedido que isso acontecesse e tal. Acho que não era exatamente uma tragédia anunciada, assim, porque o edifício estava lá, ele estava ocupado, a prefeitura fez vistorias nele recentemente e estava cadastrou as famílias que estavam morando lá. A Secretaria de Patrimônio da União fez algumas vistorias também no prédio. O que aconteceu é que, assim, era uma ocupação precária, com risco, como todo edifício tem risco, né? Assim, como um professor da UFABC, o Ricardo Moretti, não sei se vocês conhecem ele, engenheiro, ele fala assim, viver é um risco. Tem uma fórmula do risco, né? O risco é a probabilidade de acontecer um acidente. Então, o risco existe sempre. A gente está conversando aqui, pode pegar fogo aqui na minha casa, de repente e tal. É o que vai... Cruz credo. Não, pode acontecer. Né? Sim, eu te entendi, claro. Mas assim, acho que no sentido de ser uma tragédia anunciada, assim, no meu entender, é porque ela é representativa de um descaso em diversas esferas, assim, da relação do Estado com a sociedade e da própria sociedade entre si, né? Essa coisa da sociedade individualista, que é cada um por si e tal. Então, mesmo assim, as pessoas na pior das situações ainda são exploradas e isso é algo aceito. O descaso com o próprio patrimônio. Então, se a gente vê, e aí outros exemplos vêm à mente mesmo, assim, né? Quantos edifícios, assim, que são tombados pelo patrimônio estão completamente abandonados e correndo risco aí sério também de outras tragédias, outros acidentes. O acidente é algo que às vezes você não prevê, não é bem um acidente, ele quando é uma coisa que está, assim, anunciando que vai acontecer, porque é possível ser evitado. E é um descaso com o patrimônio e um descaso com a questão da habitação. Então, as duas coisas juntas, né? Ainda mais pelo prédio ser público. Mas mesmo assim, se fosse privado, né, ainda assim tombado pelo patrimônio, sem uso, sem possibilidade de acesso, com ou sem ocupação, né? Eu digo assim, estou juntando dois assuntos, porque a questão do patrimônio também entra, né? Eu entendo um pouco isso, assim, de ser uma tragédia anunciada, porque é representativa de uma série de descasos mesmo, né? Mesmo que tenha sido, de fato, um acidente, eu entendo isso que você está colocando, né? Assim, ainda mais se ele tinha passado por vistoria, que era um dado que eu não tinha, assim, claro na minha cabeça, assim. Então, em tese, estava tudo ok com o edifício, assim, para morar, né? É que depois que acontece, aí eu vou começar a aparecer, assim, né? Falando, não, porque ele já estava deslocado, não sei quantos centímetros, não tem essa informação muito clara, assim. O que eu sei, assim, né, de conhecer pessoas que vistoriaram, que, assim, ele estava ocupado. É muito provável que o que derrubou o edifício foi o fogo mesmo. Então, o fato é o seguinte, é uma ocupação precária, não tinha extintor de incêndio, parece que a rede de água de incêndio, né, a rede pública também estava sem água, não teve o hidrante do Corpo de Bombeiro para ligar o caminhão no hidrante da rua, também não tinha água, vai aparecendo um monte de história, mas a questão é assim, o que derrubou o prédio foi o fogo, e esse acidente, ele acontece. Não é por causa da ocupação. Se a gente pegar nos últimos anos, quer dizer, o último incêndio que teve foi lá no Museu da Língua Portuguesa, um prédio público, com extintor, com projeto de restauro e tal. Então, era um patrimônio que foi restaurado, que tinha uso, que tinha tudo e pegou fogo. O Memorial da América Latina, né, o Teatro do Memorial da América Latina, que pegou fogo também recentemente. Outros edifícios que tinham uso comercial, lá o Joelma, o Andraus, né, foram os dois incêndios muito famosos aqui, que morreu um monte de gente e tal, né. Acontece incêndio em edifícios residenciais todo dia. E lá na ocupação o que aconteceu é que um incêndio ele se alastra muito rapidamente. As divisórias de madeira, tecido, a própria arquitetura do prédio de planta livre, de não ser um prédio não compartimentado, sim, nem horizontalmente, nem verticalmente, faz com que aquele fogo se alastre. Aí chega na fachada de vidro, uma labareda vai indo para o andar de cima e aquilo toma o prédio rapidamente e aí ele veio abaixo, né? Assim, então, tragicamente. Uma tragédia para o patrimônio, uma tragédia para as pessoas
que moravam ali. Agora tem um acampamento no Paissandu, né? As pessoas estão acampadas ali, em barracas e tal, é um negócio muito impressionante, você passa na frente... E é triste assim, a gente pensar que a alternativa que está sendo dada, esse debate com essa visão, ele só acontece entre as pessoas da área, assim, né? Não é algo que chega até os governos de forma a mudar essa ideologia. Então, ou seja, as pessoas estão lá acampadas e a política habitacional oferecida a elas como alternativa é o Minha Casa Minha Vida, né? Assim, que é a pior coisa que tem. São os albergues, né? O que a prefeitura ofereceu foi vaga em albergue, e as pessoas detestam albergue, porque o albergue não é moradia. O albergue é algo temporário, mas é aquela sensação assim, você não confia no governo, então é aquele temporário que você sabe que nunca mais você vai sair dali, assim, né? Eles vão te esquecer ali. Eu também não iria. Se eu for pro albergue, nunca mais eu saio, né? Dá meio essa impressão, né? Aí, Lili, só pra eu te explicar, porque o albergue, na verdade, você vai só pra dormir. É uma coisa de uma crueldade, assim, você entra e sai. Na hora que o sol se põe, fica aquela fila, né, na porta dos albergues, aí as pessoas entram, separa homens de mulheres, crianças, então os casais não podem dormir juntos, aquele renque de beliches, né, sem nenhuma... Não é uma casa, né, não é uma moradia. Se ela estiver bêbada, se estiver alcoolizada, se estiver sob efeito de droga, ela não entra. Aí as pessoas não querem ir para o albergue, né, se sentem como animais. É melhor ficar na barraca ali na rua, onde ainda tem uma sociabilidade e tal, tem, né, lógico que é um risco, tem ali, tá na rua, mas tá junto de outras pessoas, onde ainda tem um convívio, tem uma solidariedade e tal, do que ir para o albergue. O que eu acho que é legal, só para fazer uma relação com o que a gente começou a falar da história do bota abaixo, e eu tenho falado isso, eu acho que assim, as ocupações, essa tragédia fez a gente olhar para as ocupações como uma solução de moradia, né, que está sendo dada pelos movimentos organizados, que pertencem a uma rede mais organizada, ou por movimentos que têm lá os seus oportunistas, né, de plantão para cobrar os aluguéis, sem dar qualidade, né, mínima de moradia e tal. Mas as ocupações, elas aparecem agora como se fossem as favelas dos anos 40, dos anos 50, né? Quer dizer, olha, isso aqui é um câncer, isso aqui é uma coisa que não deveria acontecer. É um absurdo que isso esteja assim. A nossa cidade é essa. A favela não é um desvio do nosso desenvolvimento urbano. Não, a favela é uma característica, né? Constitutiva da nossa cidade. Essa tragédia fez a gente olhar para elas também. Acho que pode fazer, sim, a gente olhar para esses lugares. Agora a gente está com narrativas em disputa, na verdade, né? Governador, ex-prefeito, né, aparecem falando que é invasor, é bandido, é facção criminosa. Então, sim, é um discurso de governo, né, que passa longe de qualquer política de Estado, assim, né, de entender a situação de vulnerabilidade da população. Mas de fato, é o discurso que fica sendo ventilado. Do mesmo jeito que a ação do Carlos Nelson, junto lá, né, com as associações de moradores lá do Rio de Janeiro, naquele momento, foi importante para você mudar uma chave de uma política habitacional que era de substituição, de erradicação, para uma política de urbanização e de melhorias. Acho que a gente pode estar vivendo um momento agora de olhar também para esses lugares, não como problema, algo que tem que ser erradicado, mas um lugar que tem que receber melhorias. Não se fazia rede de água, de energia elétrica, de esgoto em favela. Falava, não, isso aqui é porque isso aqui ele está desviado, então a gente vai fazer normal, vamos deixar assim mesmo por enquanto, tal, e até que tenha uma habitação saudável, né, uma habitação definitiva, tal. Agora acho que é um pouco isso, as ocupações elas têm que ser tratadas também como habitação social, como uma outra solução. Então, se uma prefeitura como a Prefeitura de São Paulo, ela tem lá na Secretaria de Habitação um departamento, uma divisão que cuida da regularização fundiária, da urbanização de favelas, da produção de habitação nova, ela poderia ter também um departamento que cuidasse das ocupações, de fazer melhorias e dar condições mais adequadas. Esse caso ele é muito interessante, assim, porque é um prédio público ocupado, tem várias tentativas de dar uso para ele, de retomar, de fazer e tal, queimou, perdeu a sua oportunidade de fazer isso. O João Ita, que outras pessoas, né, escreveram sobre isso, não, tem que notificar para parcelar, edificar, quer dizer, todos os instrumentos, né, a cartilhinha do Estatuto da Cidade, e cobrar IPTU progressivo, desapropriar, negociar com os proprietários, para a partir daí você fazer um financiamento, fazer a reforma e transformar em moradias adequadas e tal. Isso demora anos, a questão é o que você faz agora. Como se a gente tratasse a favela naquele momento, não, a gente vai substituir e tal, e agora é pensar,
essas ocupações estão aqui, o que você faz? Como você urbanizou a favela, tem que pensar nas melhorias imediatas nesses lugares, né? E como uma ação pública, né? Uma ação de estados. E Caio, você acha que aí em São Paulo, por conta desse acidente que aconteceu nesse edifício, apesar aí dos discursos piores, assim, dos políticos tratando isso como caso de polícia, há uma possibilidade de uma conversa sobre uma solução possível, boa, dessa tragédia que aconteceu aí, desse debate surtir algo positivo? Deu um pânico, né, geral na prefeitura, lógico, né, e também uma necessidade, assim, dos órgãos públicos de dar uma resposta para a sociedade. O que aconteceu já foi publicado e tal, né? A prefeitura organizou um grupo técnico que tem Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Habitação, publicou uma portaria organizando isso. Os movimentos de moradia que organizam essas ocupações estão acompanhando. Tem um grupo grande de assessorias técnicas e de universidades também. Eles fizeram uma lista, né, de 40 e poucos imóveis e tal para vistoriar. Tem um grupo grande de assessores técnicos, assim, professores, arquitetos recém-formados, mas que estão indo junto nessas visitas. Por enquanto são visitas de recomendação geral, assim. As ocupações que foram vistoriadas, por enquanto não tem nenhuma iniciativa, não aparentemente, não tem nenhuma iniciativa de interditar essas ocupações, porque isso seria desastroso, né? Desastroso. Você fala assim, não, então vamos acabar com as ocupações. O que acontece? Põe milhares de famílias assim na rua, né? Tem acompanhado, tem um grupo grande de pessoas, né, acompanhando essas visitas que a prefeitura tem feito, mas ainda não tem nenhuma sinalização da própria melhoria, né? Do que se faz, se vai interditar alguma, se vão ser propostas alguns desadensamentos, né, de algumas dessas. Não deram solução ainda nem para as famílias lá tão desabrigadas do Wilton Paes de Almeida. Imagina, né, se você for colocando mais gente na rua, né? Muito complexo, né, assim, não tem solução fácil, né, eu acho que serve um pouco, igual você falou, pra gente conseguir problematizar outras camadas desse debate, né, assim, sair da superfície e tentar trazer aí à tona todas essas outras questões. O que a gente tira dessa lição? Eu acho que é por aí, assim, eu acho que é de trazer à tona alguns debates e essas outras camadas de uma questão muito mais complexa do que só a questão da habitação ou da ocupação em si. É bem mais amplo que isso, né? O interessante é que quem está dando a solução são os próprios movimentos, né? É porque eles colocaram tudo no mesmo balaio, assim, né? As ocupações têm vários cortiços só de estrangeiros, cortiços só de haitianos, cortiços só de africanos, sabe? Assim, então, a solução que esses movimentos dão para as ocupações, que mora no centro, que precisa trabalhar no centro, que opta por isso, tem ali na região, né? A ocupação 9 de julho foi um dos primeiros edifícios a ser ocupado, 97, depois ficou ocupado durante 6 anos, os moradores saíram de lá, o edifício ficou vazio, ele é ocupado por usuários de droga e ficou vazio, ficou detonado o prédio e tal, e foi reocupado há 1 ano e meio. Você chega lá hoje, é impressionante, assim, tem uma marcenaria agora, eles têm uma parceria lá com a escola da cidade, que está fazendo mobiliário, está refazendo as esquadrias do edifício, tem horta, tem o atendimento de saúde, tem uma cozinha comunitária, tem uma moradora que é cadeirante, o apartamento dela é todo acessível, não tem elevador, né, assim, não tem o elevador porque é um equipamento mais caro, tem extintor de incêndio em todos os andares, extintores na validade, eu não sei se no prédio que eu moro aqui os extintores estão todos na validade, mas assim, esses lugares são lugares muito potentes do ponto de vista de sociabilidade, né? Esses exemplos que você está dando dão quase outro cast, né, Caio? Dá para falar sobre essas alternativas, assim, né? Esses outros caminhos, né, que a gente tem opções, tem muita coisa acontecendo, né, assim, na verdade, como alternativa, e talvez realmente fazer um cast específico sobre a questão dos movimentos de moradia e as suas alternativas, o que eles ensinam sobre habitação, né, assim, acho que dá um parte 2 aí pra gente, com certeza. Bom, Caio, é isso, né? Esse monte de coisa, né, que tem que resolver na cidade. Encerrando o cast, a gente vai agora para as dicas. Acho que a Lili tá com a dela aí, né, Lili? É o seguinte, é uma série nova da Netflix, ela tem um pouco a ver aqui com a nossa conversa, porque ela toca em temas que são temas complexos, polêmicos, e ela tenta, de certa forma, dar uma explicação ou um panorama geral sobre um determinado tema. Eu não sei se você já conhece. Chama Explained. Explicando, né, traduzindo assim. Não conheço. Para português. Tem 3 episódios já disponíveis. O que eu queria destacar é o que fala sobre
a questão do racismo e a diferença que existe no acúmulo de riqueza, um pouco essa questão também habitacional, em função do racismo histórico, assim. Ou seja, o documentário fala um pouco assim, mesmo que hoje, né, o negro tivesse exatamente as mesmas condições, ou seja, mesmo que existisse igualdade hoje, o gap histórico de toda a desigualdade anterior não permitiria ao negro ter chegar nem perto do branco em termos de produção, de ganho, de conseguir ter casa própria. E grande parte do documentário mostra essa questão da dificuldade em você ter uma casa própria. Assim. Então toca no tema da moradia, mas associa isso à questão racial, histórica nos Estados Unidos. E tem outros temas. Então são temas, assim, totalmente diferentes, mas é bem produzido o negócio. É uma parceria da Netflix, acho, com aquela Vox. Vale a pena. Legal, vou ver. Bem, minha dica de hoje é o livro do Pedro Novaes, que é amigo nosso, hoje atualmente diretor do IPUR, da UFRJ, no Rio de Janeiro. Algum dia ele vai estar aqui com a gente, com certeza fazendo o cast, e a dica é o livro que ele publicou, que foi a sua tese de doutorado. O livro chama Uma Estratégia Chamada Planejamento Estratégico. É bem interessante que analisa todo o quadro de desenvolvimento do planejamento urbano, a partir daquele momento em que as cidades se tornam competitivas e as lógicas de administração de uma empresa, né, as questões de disputas pelo capital, elas migram, né, de uma visão empresarial para a administração das cidades e como que isso impacta em grandes projetos de transformação urbana, em especial no Brasil. Então é um livro bem interessante. Algum dia a gente vai também ter o Pedro aqui discutindo o conteúdo desse livro com a gente. Essa é a minha dica. Bom, o que eu vou indicar hoje é um vídeo no YouTube que faz parte da série dos vídeos da Sesc TV, que fala de várias arquiteturas, fala inclusive do Ministério da Educação, fala sobre Brasília, fala sobre teatros municipais, enfim. Uma série muito bem produzida sobre arquiteturas e tem uma específica falando sobre Copromo. Copromo foi uma cooperativa habitacional de Osasco, que é uma cooperativa que, digamos, deu certo. Fica aí como um exemplo de uma arquitetura bem pensada, que tem participação das pessoas no processo de construção da habitação. E o vídeo aí, apesar de ter 51 minutos, é excelente, muito bem produzido e essa é a minha dica. Caio, você tá com a sua? Tô. Já que vocês estão nos filmes, vou fazer uma autopropaganda, que é um documentário que a Peabiru produziu no ano passado. E um filme chama É o que eu penso, é o que eu vejo, tá disponível no Vimeo. E ele trata do tema da moradia digna, né, de uma maneira geral, das precariedades, né, da diversidade de precariedades, das possibilidades da assistência técnica, né. A gente filmou em 3 lugares, filmou no Banhado, é uma favela em São José dos Campos, lá no Vale do Paraíba. É uma favela que tem uma ameaça de remoção muito na porta, assim, num assentamento precário aqui em Diadema, na região metropolitana, para tratar do tema da autoconstrução, das melhorias habitacionais, na Baixada Santista, em Santos, numa região dos cortiços, onde o movimento de moradia, a Associação de Cortiços, está produzindo um conjunto habitacional lá em autogestão, mas é um conjunto que está com as obras paradas há 5 anos. Então ele trata desses 3 casos, 26 minutos, e fazer essa autopropaganda. Muito justo. Bacana, ótima dica. Não é um filme sobre a Peabiru, não tem nada a ver, não é um filme sobre, é um filme que, a partir das oficinas e do tema da assistência técnica, a gente quis abordar essa diversidade de precariedades e das possibilidades de atuação. É bom aproveitar a oportunidade para as pessoas assistirem. Ô Caio, terminando o cast aqui, a gente queria agradecer muito a sua disponibilidade de tempo, o debate que você trouxe aqui pra gente, que é muito rico e que dá mais 2 casts aí se a gente deixasse, né? Mas, Caio, muito obrigado pela sua participação aqui, te agradecer de verdade. Aproveita e faz seu jabá aí da Fundação e tudo mais. Queria agradecer vocês também a oportunidade de deixar esse assunto mais complexo, né? Porque num momento como esse, tende a simplificar, né? Assim, deixar o assunto mais complexo é importante para o público em geral e principalmente para estudantes, né? De arquitetura, urbanismo e tal. Estou disponível para a gente pensar outros casts, como a Lili sugeriu. Eu acho que a gente precisa pensar seriamente na formação dos estudantes, dos arquitetos, para pensar essas soluções, para pensar nas possibilidades. A gente tem que ter condições de enfrentar com a nossa formação, com o jeito que a gente trata, olhando a diversidade, né, dos problemas habitacionais e tal, um pouco pra gente terminar pra cima, assim, né? Lili, muito obrigado também. Por nada, estamos juntos, né? É um prazer. Estamos juntos, né? Bom, então a gente volta com mais uma discussão aqui e um abraço a todos. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite.